todo o multiverso do Homem-Aranha está então prestes a ser reescrito quando a Marvel revela que o Peter Parker nunca foi o herói mais importante do Spider-Verse. Uma grande revelação em Spider-Man End of the Spider-Verse número 6, o títulozinho grande, rapaz. Envia então todo o multiverso centrado em torno do herói da Marvel, o Homem-Aranha desmoronado. Acontece que o Peter Parker nunca foi então o escolhido. Esse papel na verdade pertence então a Silk, que momentos depois descobri que ela então é a rainha das aranhas, que reescreve então todo o Spider-Verse. No Spider-Verse End of Spider-Verse número 6, a equipe então multiversal de heróis Aranha continua então a sua batalha desesperada contra a Chitra, o totem da Vespa e a deusa anciã, que é assumindo a teia da vida e o destino, que é a origem do Aranha-Verso, e reconstruindo a sua própria imagem. Quando toda a sua esperança parece tão perdida, Cindy Moon, também conhecido como Silk, descobre que a antiga adaga ritual que os heróis então encontraram tem o poder então de liberar os totens de aranha consumidos por Morlun, cortando então o vampiro de energia ao meio. Silk libera então 1 milhão de totens de aranha que ele devorou, que imediatamente então procedem com o seu dever sagrado, consertar as teias da vida e do destino, removendo então a influência sombria de Chitra. No entanto, a decisão de Silk terá então consequências catastróficas para o próprio multiverso, e para salvar o verso aranha, a seda pode então tê-lo destruído. A Silk é uma das super-heroínas coreanas americana. A Cindy Moon, foi picado pela mesma aranha radioativa do próprio Peter Parker, mas teve então que permanecer escondida em um bunker por mais de uma década. É um esforço então para poder se esconder do próprio Morlun. Depois que Peter Parker então soube da existência da própria Cindy e libertou ela então se tornou então uma heroína. E durante então o primeiro evento Spider-Verse, Cindy então assumiu um papel fundamental como a noiva, um dos mais importantes totens aranhas. No entanto, tudo isso mudou agora. A revelação é que Cindy não é a noiva, mas sim a rainha das aranhas, que muda completamente a cosmologia do Homem-Aranha. O evento End of Spider-Verse, está então tentando estabelecer que Peter Parker não é de fato o escolhido, o cara fodão, o mais importante totem da aranha. Depois que Peter Parker então na Terra 616 foi atingido pelo próprio totem Dagger e Chitra, portanto então apagado da teia da vida e também do destino, o multiverso simplesmente se reformulou de acordo. E nessa nova realidade, Peter Parker então não é mais o Homem-Aranha, e seu papel então do herói e o protetor é assumido pela própria Silk. Essa é a razão pela qual a Cindy foi tão capaz de usar o totem Dagger para poder liberar as essências de outros totens de Morlun, como a rainha, e ela é então a totem aranha mais importante de todas. E se essa incrível revelação não é o bastante para você, as ações da Silk também desencadearam uma onda de mudança multiversal que está então afetando todo o Spider-Verse. Embora as consequências ainda não sejam tão claras, é possível então que os totens aranhas liberados estejam então reconstruindo a teia, que foi então completamente corrompida por Chitra do zero, criando então uma nova realidade totalmente nova, uma reinização completa, como diz a garota aranha. Considerando então que esse evento então chama de End of Spider-Verse, é fácil imaginar como resultado das ações da Silk que todo o multiverso do Homem-Aranha será então reescrito. Spider-Man End of Spider-Verse número 6 já está disponível para vocês lerem.